Segundo o filósofo Schopenhauer, a vida é sofrimento. Alles Leben ist Leiden. Mas veja que há aqui a possibilidade de uma compreensão mais profunda. Ele não estava querendo dizer apenas que a vida tem dificuldades. Ele não disse apenas que a vida tem sofrimento. Ele disse que a vida é sofrimento. Eu vou explicar. Eu falo aqui em vida me referindo aos seres biológicos. E o que é um ser biológico? Um ser biológico é um sistema contraentrópico que por certo tempo resiste à entropia. E o que é entropia? Como você sabe, a entropia é a tendência natural das coisas a estados mais desorganizados conforme o tempo passa. Em analogia, imagina um castelo de areia na praia. Enquanto há apenas uma chance dele se manter organizado igual a si mesmo, todas as infinitas outras são de que ele vá se desorganizando conforme o tempo passa. Seja simplesmente pelo vento, por uma maré mais alta ou até mesmo por uma criança malvada. O importante aqui é entender que a tendência a estados mais desorganizados é uma simples questão de probabilidade maior, fazendo com que a entropia seja uma constante na natureza. Afinal, há sempre infinitas mais chances de algo se desorganizar do que manter qualquer ordem. O acúmulo de forças naturais antagônicas entre si pressionam as coisas de modo que elas não conseguem manter-se iguais a si mesmas por muito tempo. Daí o aforismo. Tudo o que se move, move-se em direção ao próprio desaparecimento. Em termos físicos, isso significa que todos os sistemas tendem a um estado máximo de desorganização chamado de estado entrópico irreversível. Por exemplo, as cinzas de uma madeira queimada atingem um estado entrópico irreversível, já que não é possível retornar a madeira a partir das cinzas. Já para a vida, o estado entrópico irreversível é a morte. Para entender melhor em que sentido a vida pode ser entendida como um movimento contra-entrópico, vamos relembrar como teria sido a origem dos seres biológicos. A teoria mais aceita é aquela chamada de sopa primordial, onde as condições atmosféricas tempestuosas de um planeta Terra primitivo teriam proporcionado cozinhar a vida na grande panela que seria o oceano. A energia provinda de raios e da intensa radiação ultravioleta daquela época teria causado a síntese dos primeiros compostos orgânicos capazes de se autorreplicar. Você sabe que vesículas, bolhas de gordura, se formam espontaneamente na água. E teriam sido essas membranas de gordura que permitiram às primeiras moléculas orgânicas se isolarem do meio externo. Ou seja, teria sido assim que surgiu sistemas internos capazes de se proteger da entropia externa. O que para as primeiras moléculas orgânicas era uma membrana de gordura ao seu redor, para nós, hoje em dia, é a nossa pele. Mas é claro, as primeiras moléculas orgânicas eram sistemas não propriamente vivos, eles eram apenas orgânicos. Ou seja, embora não vivos, eles tinham algo de diferente do inorgânico. E esse algo se divide em duas características. O sistema semifechado, proporcionado pelas membranas de gordura, que quando cozinhados na sopa primordial, em algum momento teve como consequência a autorreplicação. A constante replicação, por sua vez, teve como consequência a herdabilidade. Por quê? Pois a cada nova cópia, havia uma pequena mutação, onde aquelas mutações que melhor coincidiam com o ambiente, de modo a resistir à entropia por mais tempo, acabavam se replicando em maior número. Isto, como você sabe, é o que o Darwin viria a chamar de seleção natural. Em outras palavras, é naturalmente selecionado aquilo que de maneira mais eficaz consegue resistir à espontânea tendência na natureza à desorganização.
Então, nota que, agora, animais grandes como nós são sistemas contraentrópicos altamente sofisticados. Agora há pouco eu disse que um sistema orgânico é um sistema semi-fechado. Semi-fechado quer dizer que ele faz trocas entre o meio interno e o meio externo. E isso no intuito de se reconstruir na mesma velocidade em que é decomposto. Olha que bacana. Talvez valha a pena pensar um pouco sobre isso. Se reconstruir na mesma velocidade em que se decompõe. E isso, em animais grandes como nós, gera uma experiência bastante complexa, que vai da dor ao prazer. Eu vou explicar melhor. A homeostase é o nome dado ao processo pelo qual os organismos mantêm constantes as condições internas necessárias para a vida. Enquanto níveis homeostáticos adequados nos recompensam com sensações agradáveis, prazerosas, que nos servem como uma espécie de bússola existencial, níveis inadequados, por outro lado, têm como feedback sensações desagradáveis. Por exemplo, algumas maneiras de nossos corpos se protegerem da entropia externa são através de manter níveis de pressão e de calor diferentes do meio externo. A pressão ou a temperatura que tem aí na sua frente agora mesmo seria o suficiente para te matar em poucos minutos, se estivesse dentro do seu corpo. Isso é um exemplo de coisas que seu corpo se protege do que está do lado de fora. E é por isso que muito calor ou muito frio, pressão baixa ou alta, causam sensações negativas, pois tais nos impulsionam a comportamentos que teriam como consequência regular a homeostase. Quer dizer, se você está num lugar muito quente, você procura uma sombra. E isso vai ter como consequência uma regulação dos processos homeostáticos, oferecendo a temperatura adequada para que seus processos funcionem de maneira eficaz. Em outras palavras, isso poderia ser entendido da seguinte maneira. Enquanto a homeostase é um processo inconsciente no interior do corpo, os sentimentos seriam os seus correlatos conscientes. Mas é claro, nenhum sistema é perfeito. A vida é um mecanismo que ao longo do tempo vai acumulando pequenas desorganizações não reorganizáveis, que findam no estado entrópico irreversível, vulgo a morte. Então veja que a vida exige sofrimento, pois exige uma contínua superação de pressões externas. A vida, enquanto vive, é o próprio sofrer. Mas note, é justamente este sofrer que torna a vida viva. É este sofrer que nos impulsiona a comportamentos na luta contra a entropia. A vida não pode ser equilibrada. De certa maneira, o nosso anseio por equilíbrio é um engano, pois equilíbrio, numa célula, é sinônimo de morte. Como eu disse, a vida tem mais a ver com uma estabilidade dinâmica, um refazer-se no mesmo ritmo em que se decompõe. Um perpétuo reconstruir-se contraentrópico, estigma do movimento vital. Uma pequena nota de rodapé aqui, é interessante notar que todas as sociedades e culturas se organizam de modo a proteger a homeostase dos seus sujeitos. Quer dizer, o que todas as sociedades e culturas até então tiveram em comum foi isso, proteger a homeostase dos seus sujeitos. O que mudou entre uma sociedade e outra foi apenas a maneira que elas encontraram de buscar isso. Voltemos ao assunto principal. Eu vou lançar uma frase que talvez não faça muito sentido a princípio, mas no decorrer da conversa eu vou tentar explicar. A frase é o seguinte: não há vida sem sofrimento, pois a vida é um jogo perdido. Isso no sentido que a única certeza é a morte. Veja, à medida em que nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo a capacidade de resistir à entropia. Ou melhor, é justamente a perda de capacidade de resistir à entropia que nos faz envelhecer. No processo homeostático, entre feedbacks positivos e negativos, conforme seus níveis adequados ou não, conforme o tempo passa, a balança vai progressivamente pendendo para o lado negativo, para o lado das dores. Em outras palavras, cada vez a superação contraentrópica tem que ser maior, a fim de conseguir manter os níveis homeostáticos adequados. No entanto, como sabemos, esse é um jogo perdido. Em algum momento,
o ritmo entre decompor-se e recompor-se entra em descompasso, quando então o nosso organismo atinge o tal estado entrópico irreversível. De tal maneira, sofrer e viver são inseparáveis. Quanto mais se vive, mais se sofre. Pois quanto mais se vive, mais se precisa sofrer a fim de se buscar comportamentos que nos façam superar a tendência entrópica, que nos faça superar aquilo que espontaneamente marcha em direção ao nosso próprio desaparecimento. Sofrer é superar. E superação é justamente o que aquilo vivo faz de diferente daquilo não vivo. Como última parte da minha fala no dia de hoje, eu gostaria de mencionar algo que talvez tenha passado pela sua cabeça. Haveria como, ao menos, pensar numa forma de vida sem sofrimento? Bem, olha, talvez sim. E é nisso que a equipe de cientistas comandados pelo Albert D. Gray tem trabalhado nos últimos 30 anos. Eu deixei um link na descrição. Para eles, um organismo é análogo aos mecanismos de um carro. Quer dizer, dado a manutenção adequada, um carro pode durar para sempre, certo? Então por que a gente não poderia fazer isso com um sistema biológico? Em suas pesquisas, a equipe do Gray categorizou apenas 7 erros principais, erros biológicos, cujo acúmulo levaria à morte. Quer dizer, consertando, dando a manutenção ao acúmulo desses erros, a gente conseguiria impedir o envelhecer, ou pelo menos conseguir envelhecer mais lentamente. Tal como nós consideramos que um vírus leva a erros biológicos que nos deixam doentes, a equipe do Gray considera que a velhice é uma doença. Quer dizer, ficar velho seria só mais uma maneira de ficar doente, entre tantas outras a serem combatidas. Lembra que somos nós, humanos, que categorizamos o que é ou não uma doença. E é claro, se formos considerar a velhice como uma, esta teria de ser a pior de todas, a qual teria assolado todos os seres de todas as épocas, os igualando em um mesmo destino. Talvez aqui caberia a seguinte pergunta: qual seria o próximo passo na evolução humana? É claro que curar a velhice não significaria imortalidade. Você ainda poderia ser atropelado por um caminhão. Mas com mais tempo de vida, e por mais tempo jovem, pensa nas possibilidades. Com mais tempo de vida, há mais tempo para se aprender. Ou seja, as possibilidades são exponenciais. Voltando ao assunto principal, o que eu quero destacar aqui é o seguinte: desde que existe vida, ela tem lutado contra a morte. Esta é outra maneira de entender que a vida é um movimento contra-entrópico, já que a entropia sempre ruma a um estado irreversível. Até então, a vida tem feito isso através das gerações, o que tem sido bastante eficiente, pois enquanto as espécies vêm e vão, a vida sempre continua. No entanto, há duas principais pulsões na vida: não apenas perpetuar novas gerações, mas também sobreviver. Quero dizer, talvez o intuito principal da vida não seja apenas perpetuar, mas também sobreviver. Vou explicar. Por um lado, poderia ser dito que sobreviver seria apenas para se ter mais tempo de perpetuar. Assim, perpetuar seria mais importante que sobreviver. Então, por esse lado, seria um engano buscar viver mais tempo. Seria um engano querer curar a velhice. Seria um engano querer fugir da morte. Isso no sentido que os indivíduos das espécies seriam apenas um degrau na existência da vida ao longo das gerações. Entretanto, por outro lado, podemos interpretar ao contrário. Perpetuar um indivíduo novo seria para dar a chance, uma nova chance de sobreviver. Assim, nesse sentido, sobreviver é que seria mais importante. E nesse sentido, nós poderíamos voltar a pensar que a luta biológica sempre foi, sim, contra a morte, e não apenas a fim de manter a vida ao longo das gerações, pois quem luta são sempre os indivíduos, e não a vida. Quero dizer, o termo vida é apenas uma abstração. O que existe de fato são seres biológicos individuais, lutando
dia a dia contra a morte. Então, se a luta da vida sempre foi contra a morte por meio de indivíduos, faria sentido buscar a cura para a velhice. Veja, os seres vivos mais sofisticados não apenas vivem, tal como as plantas fazem, mas também percebem, tal como os animais. A percepção através dos órgãos sensoriais nos ajuda a buscar por recursos melhores. Nós humanos, além de termos percepção, também somos animais racionais, ou seja, agimos não apenas de acordo com o que percebemos, mas também segundo razões. A racionalidade tem sido uma ferramenta que nos ajudou a otimizar a sobrevivência. Nesse sentido, em última análise, a busca pela imortalidade poderia ser entendida como a conclusão racional tida por base. Talvez seja esse o caminho que nós, a vida, traçamos sem saber. Desde as primeiras eras, buscar um sistema contra-entrópico cujo ritmo possa ser perpetuamente reversível.